Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula 8, radiciação. O que é radiciação? Ó, nesta simbologia, nós temos este daqui é o radical, este é o radicando, e este é o índice do radical. Assim sendo, eu aconselho você, não há necessidade de decorar essas propriedades. Você volta para aquelas propriedades de potenciação e vamos trabalhar, por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho raiz cúbica de 3 elevado à quinta, vezes raiz quarta de 3 elevado ao quadrado. Tá? Aí você tem isso. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai escrever assim. 3 elevado a 5 terços. Olha lá. 3 elevado a 5 terços. Olha aqui. M. O índice vem aqui embaixo. Tá? Olha lá o índice. Bom, denominador do expoente. Vezes 3 elevado a 2 quartos. Olha só. Produto de potências de mesma base, vamos somar os expoentes. Então, isso é importantíssimo, turma. Vocês não têm noção como isso é necessário. Principalmente, é tanto em matemática como em física. Então vai ficar 5 terços mais 2 quartos, que é 1/2, né? Simplificando, claro, 1/2. Vamos pegar aí, então, 3 elevado a. Então, veja bem, ó. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. E vamos somar, porque aqui é o sinal da soma, né? E 3 vezes 4, 12. Então, ficaria 3, aqui o numerador é 26 e o denominador é 12. Simplificando, por 2 aqui nós temos o 13, por 2 nós temos o 6. Então, turma, isso daqui é raiz sexta de 3 elevado a 13. Por isso, fazendo isso, você resolve qualquer coisa. Precisa ficar decorando as propriedades? De radicais, de radiciação? Não precisa. Eu fiz a multiplicação, vamos fazer uma divisão? Para a gente ver como é que fica. Turma, agora na divisão. Na divisão, imagina você decorando aí as propriedades de radiciação, você vai ficar louco, né? Então o que eu faço? Primeiro, só lembrar que raiz quadrada não aparece o 2, então eu vou colocar aqui. Raiz quadrada de 5 ao cubo. Então eu vou traduzir como sendo 5 elevado a 3 meios. E aqui, 5 elevado a 2 terços. Nas propriedades anteriores de potenciação propriamente dita, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então, nós teremos isso daqui, né? Tudo bem? O numerador, o expoente do numerador, menos o expoente do denominador, tá? Então, eu continuando aqui, eu escreveria assim, ó, 5, multiplica em cruz, 3 vezes 3, 9, ó, 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4 e 3 vezes 2, 6. Repare que eu não tiro o mínimo, porque é muito mais rápido fazer assim. E é melhor você fazer assim, multiplicar em cruz e os denominadores, no caso de soma e subtração de frações, porque é mais fácil simplificar no final do que ficar pensando em mínimo múltiplo comum, tá? Depois nós vamos dar uma aula só de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, você vê. 9 menos 4 é 5, 5 sextos. Então eu vou traduzir na simbologia de radicais, que é o radical, escrevo radical, aqui é 5, né? Raiz sexta de 5 à quinta. Tá? Essa é a ideia. Vamos colocar agora 2 modelos, tanto na multiplicação como na divisão,
quando eu consigo simplificar, tá? Deixar na forma simplificada. Aqui, no caso, não dá. Mas você vai entender por que agora. Turma, vamos supor que você encontre uma coisa parecida com essa daqui, então. Raiz cúbica de 5 elevado a 7. Ou expoente 7. O que eu vou fazer? Eu vou separar aqui, ó, raiz cúbica de... Vou aplicar o conceito de fatoração. Então, isso é importante para você entender. Fatoração. O que é a fatoração? Fatoração é escrever na forma de produto. Basicamente, produto de números primos, tá? Mas não precisa pensar assim. É simplesmente escrever na forma de produto de números, de funções, seja lá. Vamos fatorar algo. Vou escrever na forma de produto. Por quê? Porque na ausência da calculadora é a única maneira de simplificar. Essa matemática que você precisa numa prova é uma matemática, o cálculo manual. Como no início da matemática, quando não existia calculadora, não existia computador, não existia nada disso. E os facilitadores, né, os grandes facilitadores, eram essas propriedades. Como isso interfere no raciocínio lógico, você hoje faz uma prova sem usar calculadora, tá? 5 elevado ao cubo, 5 elevado ao cubo, 5 elevado à primeira. Se eu somo os expoentes, eu tenho 7. Agora, aqui nós temos a raiz de um produto. Então, grave isso, ó. A raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Então, nós teremos, vamos reescrever isso assim. A raiz quadrada do produto é o produto das raízes. Então, raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5 ao cubo, vezes raiz cúbica de 5 ao cubo. 5 elevado à primeira, né? Então, olha lá. O que é raiz cúbica de 5 ao cubo? Né? Aí a pergunta. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 5? Né? 5 ao cubo, quer dizer. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 5 ao cubo? Né? Corrigindo aí o que eu falei. Então, mais uma vez, ó. Isso aqui é 5 ao cubo. É o radicando, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 5 ao cubo? 5. Então, raiz, ou, se você quiser escrever também, que traduzir aqui como, ó, vou até pegar aqui o meu apagador. Ó, posso pensar assim também. Por que raiz cúbica de 5 ao cubo é 5? Se você pensar na regra, ó lá, é 3 sobre 3. 3 sobre 3 é 1, né? E o 1 é o elemento neutro, então eu não preciso escrever nada. 5 elevado à primeira é 5 e acabou. Então, raiz cúbica de 5 ao cubo é 5. Né? E aqui não tem jeito, porque aqui eu escreveria 5 elevado a 1/3, né? Então, é raiz cúbica de 5. Lá na alternativa da prova teste que você está fazendo, a resposta disso apareceria 25 raiz cúbica de 5. Vai aparecer assim, por exemplo, entendeu? Então, essa seria a alternativa. E não, se você chegasse numa resposta dessa forma, você tem obrigatoriamente que simplificar para cá. Então, vamos supor, aconteceu isso aqui, ó. Você chegou nesta resposta, você vai ter que simplificar para essa daqui, tá? Lembrando mais uma vez que no produto eu escolho quem eu quero multiplicar. Então, eu escolhi 5 vezes 5, 25. Primeiro que eu não sei quanto que vale isso aqui, né? O resultado disso a gente não sabe. Então, esta é a forma
indicada. Lembra daquela coisa do indicado e o aproximado? Esse é o indicado. Essa é a forma indicada, tá?